Eu venho do catolicismo, né? Minha mãe católica, minha mãe era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, meu avô devoto de Nossa Senhora Aparecida, e eu venho nascer no dia 12 de outubro, que é, no Brasil, comemorado o Dia da Padroeira. Ah, é verdade. Nasci no dia 12 de outubro. Nasci numa família extremamente pobre, extremamente limitada. Nos meus documentos eu não tenho nome de pai, né? Naquela época ainda não havia lei para isso, então eu sou o famoso filho bastardo. Né? Então, na escola, quando iam brigar comigo, o pessoal do mesmo nível que eu, da periferia, me chamava de filho de mãe solteira. E o pessoal mais glamorizado me chamava de bastardo, né? Que eu tive que procurar no dicionário para saber o que era. Bastardo é muito coisa de filme, né? É coisa de filme, né? Seu bastardo, né? Porque naquela época, na minha cidadezinha, não tinha escola particular, né? Estudava todo mundo junto. Filho de rico e de pobre estudava na escola pública, né? Então, nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Você consegue imaginar a cena, não? Claro. 2 cômodos pequenos, 12 pessoas. Caramba. Eu costumo dizer assim que na minha casa, pinico e panela davam uma confusão. Porque uma hora a panela estava debaixo da cama, o pinico estava em cima do fogo. Era coisa muito simplória. A gente vivia abaixo da linha da pobreza. E eu, com 6 anos de idade, aqui entra a parte que transcende. Com 6 anos de idade, eu me lembro de acordar aos domingos com a batida do sino. O sino da Igreja Católica. Sim. Né? E uma vez eu acordei com a batida do sino, só que o som do sino, ele mudou. Ele se transformou de barulho de sino para uma voz. E a voz dizia Marco. Em vez de fazer ding-dong, me chamava pelo nome Marco. Marco. Estava meio acordado, meio dormindo? Meio acordado, meio dormindo. Aí eu sentei na cama e escutei de novo. E aquilo foi uma força maior do que eu. Eu era pobre, não tinha muita roupa, coloquei um shortinho, uma camiseta, saí pulando em cima das pessoas, que a gente morava... Quantos anos isso? Eu tinha 6 anos. A gente se aninhava tudo em cima um do outro. Não posso nem falar que era maconha, né? Porque não era. Não era, ainda não. A maconha vem depois. Ah, é? É, olha. A maconha vem depois. Aí eu saí dali, a minha casa morava no fundo de um terreno que dava uns 100 metros da Igreja Católica, da paróquia Cristo Rei. Então eu saí e fui para frente da igreja. Eu segui a voz que era antes a batida do sino. A igreja estava fechada. Eu sentei na escadaria da igreja. Daqui a pouco chegou uma mulher que trabalhava com o padre, abriu a igreja, me viu lá fora, me chamou para dentro, me deu aqueles panfletinhos de missa. Sim. E eu fiquei em pé na porta distribuindo. Eu passei a missa toda ali. Quando terminou a missa, eu não sabia voltar para casa. Aí a mulher me... Como assim, eu nunca tinha saído daquele reduto. Eu morava no fundo de um terreno e fui seguindo o sino. Quando eu cheguei na porta, eu não sabia voltar para casa. Me levaram para casa das freiras. Não eram freiras, eram as mulheres que cuidavam da paróquia. E eu fiquei ali, cidade pequena, daqui a pouco um comento com o outro, descobriram que eu era o filho da dona Lúcia. Chegou na porta da casa da minha mãe, a polícia estava lá. Putz, minha mãe, desesperada, achou que tinha sido sequestrado, né? Aí as mulheres falaram para minha mãe, não, olha, ele tem uma vocação, ele tem uma chamada. Você tem que instruir esse menino na igreja. Eu comecei a frequentar a igreja com 7 anos. Com 8 anos de idade, eu já frequentava o catecismo. Com 9 anos de idade, eu li a Bíblia Católica inteira. A minha mãe era empregada doméstica e a patroa dela deu a Bíblia para minha mãe, emprestou a Bíblia para que eu pudesse ir para o catecismo. A Bíblia Ave Maria. Eu li a Bíblia Ave Maria de capa a capa, sem entender nada. Mas enquanto os meninos iam brincar, eu ficava lendo aquilo. E isso me mexeu comigo. Ao ponto de, com 10 anos de idade, eu fiz a primeira comunhão. Acho que fui o primeiro menino do estado de São Paulo a fazer a primeira comunhão com 10 anos de idade, porque tem que ter 12 anos. Ah, é? Eu fiz com 10 anos por conta de tudo isso. Pediram autorização na Diocese de Franca, que era a diocese que cuidava das igrejas ali do interior de São Paulo, e eu me tornei um coroinha do padre naquela época, né? Então, tudo na minha vida foi muito precoce. O que eu estou te contando aqui, eu dei essa entrevista para o Cabrini. Cabrini foi na minha cidade, fez uma entrevista comigo sobre isso, e eu levei ele nos lugares. Tá. E o que é mais interessante, ele filmou a igreja, tem lá a paróquia Cristo Rei, tem a torre, só que quando filma, não tem sino. Por quê? Nunca teve o sino. Como nunca teve o sino? Os fazendeiros que davam os sinos para a igreja, o fazendeiro que ia doar o sino para aquela paróquia, morreu. E os filhos não quiseram doar. Então foi feita a igreja, tem a torre, não tem sino. Então você não escutou o sino? Quer dizer, você escutou o sino, mas não era... Não existia sino. Por isso que eu disse que é transcendental. É algo espiritual. Algumas pessoas podem não acreditar, podem achar que isso é loucura, né? Mas o cristão verdadeiro, ele acredita em milagres. Ele acredita no sobrenatural. E assim começou a minha vida.
Então, com 10 anos de idade, eu dava aula de catecismo dentro da Igreja Católica. Aí fui chegando naquela fase da adolescência, né? Aí eu conheci o bailezinho, na nossa época chamava brincadeira. Os amigos iam numa casa, afastavam o sofá, botava aquelas caixas de som desse tamanho, na minha época aqueles discão. Na garagem, colocava a lona preta na garagem. A lona para cobrir? É. Jogava serragem no chão, não? Não, lona no portão. Ah, no portão. Para fechar a casa. Para fechar, Então, a nossa fazia essas brincadeiras, levava uma caixa de som, aqueles discão, aqueles LP, né? E a gente ali para brincar, dançar. Quando comecei a conhecer isso, eu fui me afastando, né? Da igreja católica. Bebendo. Comecei a beber com 12 anos. Aí, família pobre, né? A Bíblia diz que um abismo atrai outro abismo. E eu comecei a andar com gente que não devia. Morava em periferia. Todos os meus amigos, com raríssimas exceções, os que eu não enterrei, estão presos. Caramba. E os que não estão presos foram parar em cadeira de roda, em confronto com a polícia. Caramba. E os que não estão em cadeira de roda estão dentro da igreja onde eu pastorei. E hoje eu tenho um grupo da minha infância que se converteram me ouvindo pregar. São meus discípulos, estão dentro da igreja comigo. Né? Então eu venho desse subúrbio, dessa pobreza toda. Com 13 para 14 anos, eu estava afundado nas drogas. Não tinha dinheiro para comprar as drogas. Mas como eu sempre fui muito expansivo, os meninos ricos estudavam com os meninos pobres, eu era o que chamava atenção. Então os meninos que tinham condição me chamavam para as brincadeiras e ali começaram a me dar. Eu comecei com a maconha, fui a cocaína e chegou um ponto que eu cheirava cocaína igual a gente respira oxigênio. Caramba! Aqui. Desci ao fundo do poço. Nesse período, uma pessoa com quem eu trabalhava, eu era guarda-mirim nessa época, não sei se você conhece isso. Não, o que é guarda-mirim? Guarda-mirim lá na nossa cidade nós tínhamos o Rotary Club e o Lions Club. E eles criaram uma associação para cuidar de meninos pobres. Meninos e meninas. Não, na época era só meninos, depois expandiram para as meninas. Meninos, filhos de mãe, tinham que passar por uma triagem. Filho de mãe solteira, que não tinha menos de 2 salários mínimos por família, renda muito baixa. E esses meninos eram catalogados e a gente era contratado. A gente ganhava 80% de um salário mínimo. E tínhamos instrução militar. Eu tinha uniforme, por isso chamava guarda-mirim. Eu tenho até hoje meu uniforme guardado. Gosto quando eu vou na minha mãe é uma senhorinha muito simplória, né? Não sabe ler nem escrever, até hoje minha mãe. E ela diz assim, meu filho, o seu aliforme tá aqui, viu? Tá guardadinho o seu aliforme. Um dia eu vou postar meu aliforme nas mídias sociais para as pessoas verem. E você era guarda-mirim? Fui guarda-mirim. Com 13 para 14 anos eu trabalhava no escritório de uma empresa muito grande da minha cidade chamada Agropecuária J. Mendonça. E tinha um moço que trabalhava na contabilidade, chamava Ronaldo. E na sala do Ronaldo, eu fazia o arquivo. Na época tinha arquivo, né? Era muito documento, não sei se você viu isso já em escritório. Já, claro. Eu trabalhava como arquivista. E eu ficava sentado no chão, separando as notas, os documentos. E eu me lembro que quando eu estava separando isso, o Ronaldo começou a assoviar uma música. Eu não sabia o que era. Mas aquela música entrou no meu ouvido, e eu era uma criança, 13 para 14 anos, eu comecei a chorar, do nada. Ele parou o trabalho dele, veio e me abraçou. Ele falou, o que foi? Eu falei, não sei, você estava assoviando, mexeu comigo. Ele deu um sorriso e disse, agora eu vou cantar o que eu estava assoviando. E ele cantou um louvor da igreja. Qual era? Deus está aqui. Era um louvor que é dizia da igreja assim, católica, né? A igreja católica acho que canta também. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Eu lembro. Quando ele cantou isso, tão certo como o amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Isso. Essa música é uma música americana. Ah, é? Eu não sabia. Depois eu aprendi ela em inglês. Eu acho que God is what there he. Foi na Renovação Carismática que eu vi essa. I sun is the under I'm busy. The sun is the morning star that now is high. I suddenly speak to you and listen to me. Você podia ser cantor. Eu tenho 3 CDs gravados. É de mesmo? música, tá vendo? Não, falando eu tô falando sertanejo. Ele me chama Marco aqui. e Feliciano. Os dois juntos. Já podia ser o Marco e Feliciano. E você me contou uma história fora do ar que eu quero depois que você me conte aí, né? Vamos contar ela. Então, Vilela, tudo começou assim. Aí esse Ronaldo cantou essa música e eu chorei mais ainda. Ele falou para mim assim, o Espírito Santo tá tocando em você. Eu falei, o que é Espírito Santo? Então ele parou o trabalho dele para me evangelizar. Ele me convidou. Nas suas leituras da Bíblia e tal, você não entendia? Não entendia, porque eu era criança, né? Eu li a Bíblia lá atrás. E uma coisa é você ler, outra coisa é quando alguém vem e te explica, né? Exatamente.
E quando ele me explicou, foi tão claro para mim. Ele falou, eu vou para a igreja hoje. Quer ir comigo? Eu disse, quero. Ele passou na minha casa e me buscou de bicicleta. E nós fomos para a igreja. Eu entrei naquela igreja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Era um culto de quinta-feira, estava chovendo. Era o culto de Pedro, Tiago e João. Só tinha meia dúzia de crente dentro da igreja e o pastor lá no púlpito. Eu sentado ali, o Ronaldo, ele tocava trompete. Ele foi lá para a banda, me deixou aqui atrás. Eu sentei do lado de um rapaz, que até hoje eu conto a história dele, chamava Márcio Sestari, né? O Márcio só tinha 2 dentes na boca. Era o zagueiro e o atacante. Né? É muito pobre, cidade pequena, todo mundo extremamente pobre, né? E o Márcio, o culto todo, era um fervor, uma alegria. Ele dava uns soquinhos no ar, ele dizia glória a Deus. Ele dava uns gritos que eu pulava aqui do lado. Porque eu não entendia nem o que o pastor pregava e nem o que ele estava fazendo. Embora eu não entendesse, aquilo foi mexendo comigo. Que eu nunca vi aquilo. Quando eu vi aquele pastor pregando no púlpito, e o pregador pentecostal, ele é um artista, ele prega com o corpo, né? Ele dava pulo, ele batia as mãos, ele apontava o dedo. Eu fiquei vidrado, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero isso, né? Eu falei para o Ronaldo quando o culto terminou, eu quero isso para minha vida, né? E aí naquela noite, quando terminou o culto, a igreja evangélica tem uma cultura, né? Pergunta se você quer entregar a sua vida para Deus. E eu quis, mas minha perna não conseguia levantar do banco. O Ronaldo veio e me buscou, eu dobrei o joelho na frente do altar, chorei muito e saí dali com a vida transformada. Transformada assim, ao ponto de, naquela mesma noite, eu pegar um cigarro de maconha e ter uma crise de tosse, porque a fumaça começou a fazer mal. Só te incomodar. Eu nunca mais usei cocaína, maconha. Foi uma libertação instantânea, né? E aí eu comecei na igreja, e a igreja evangélica dá muita oportunidade para as pessoas. Qualquer criança evangélica prega, qualquer adolescente canta, porque nós damos oportunidade. Por isso a fé evangélica é uma fé mais viva, né? As pessoas se interagem mais. E aí eu fui para a escola dominical, a igreja tinha uma escolinha dominical para ensinar as pessoas sobre a Bíblia, e eu comecei a aprender. Eu era muito curioso também, tão curioso era que eu tomei o apelido de Santo Agostinho. Na primeira reunião que nós fizemos, eu perguntei, pode perguntar o que vocês quiserem. Eu levantei e falei, de onde veio Deus? Aí já me chamaram Santo Agostinho. Eu falei, quem que é Santo Agostinho? Mais tarde, né? Hoje eu sou mestre em teologia, formado. Descobri que Santo Agostinho, um santo católico, foi um dos pais da igreja cristã e ele era extremamente curioso. E a minha curiosidade, eu queria saber de onde vinha Deus. Ninguém tem essa resposta, né? Então tudo isso moldou a minha vida, e quando me deram a oportunidade para falar no púlpito, como eu já dava aula de escola dominical, de catecismo, eu já tinha conhecimento da Bíblia. Então eu comecei a falar com muita facilidade. E aí você falou com facilidade na igreja, mais oportunidade te dão. E tudo começou assim. Com 17 anos de idade, eu já corria o interior de São Paulo pregando nas igrejas, né?